O Evangelho não mudou. O Evangelho continua simples, sendo o poder de Deus. Pastor, é porque a gente já viu tanta coisa. Ah, pastor, eu já ouvi tanta coisa que eu já não acredito mais. Sabe, eu quero falar um pouquinho sobre isso com você. Eu quero que você abra sua Bíblia no livro de 2 Crônicas, no capítulo 20. Capítulo 20, 2 Crônicas. Irmãos, existe uma unção tão poderosa aqui, que eu estou dando trabalho de ficar em pé aqui em cima. Meu corpo todo trêmulo, as minhas mãos queimando, formigando. Deus ainda tem algo muito especial para fazer aqui na sua vida hoje ainda. Crônicas, 2 Crônicas 20, capítulo 20. Eu quero ler esse versículo com você. Você que puder, acompanha aí na tela. Antes de acabar, eu preciso dar um recado, mas eu vou para a palavra, porque o tempo também já estourou. Mas me lembre de dar esse recado. Segunda Crônicas 20, 20, eu quero ler com você. Você achou na sua Bíblia? Amém. Todos conseguem me ouvir bem? Amém. De madrugada partiram para o deserto de Tecoa. Quando estava saindo, Josafá chamou o povo e disse: escuta-me, Judá e povo de Jerusalém, tenha fé em Deus, crede no vosso Deus, estarei seguro, crede nos seus profetas e prosperarei. Essa palavra hoje, irmãos, não é para 3 pessoas, não é para 2 pessoas, não é para 5 pessoas. Essa palavra não é para 10 pessoas, não é para 20 pessoas. Essa palavra é para todo esse auditório que está aqui me ouvindo, para todos vocês que estão assistindo pela internet, e para você também que vai assistir depois pelo YouTube. Essa palavra aqui, irmãos, é uma palavra direcionada à nação brasileira, ao Brasil, a toda a igreja brasileira. A igreja se perdeu no meio da caminhada, e isso é notório, é evidente. Em muitas coisas, em muitas áreas, a igreja se perdeu. Ao longo do caminho,
Na verdade, o povo de Deus se perdeu no meio da caminhada, em muitas áreas, relacionado à fé cristã. Só que uma das áreas que a igreja sido uma amargura muito grande para o coração da igreja, para o coração do povo de Deus, para a nação, para todos aqueles que se intitulam cristão e até aqueles que não ainda se converteram a Jesus, ao cristianismo. Hoje existe um bloqueio muito grande nos nossos corações, quando nós falamos ou nós direcionamos algo concernentes aos profetas de Deus. E quando eu estou falando aos profetas de Deus, irmãos, eu não estou falando daquelas pessoas que têm o dom de profecia, o dom de profetizar. Assim diz o Senhor, eis que eu te digo. Eu não estou direcionando a essa classe de profeta, que existe, eu creio, eu acredito, e é válido. Eu não estou falando desse nível de profeta. Eu estou falando de todo aquele que é mandado de Deus, de todo aquele que vem em nome do Senhor, de todo aquele que vem com uma palavra amando de Deus. Josafá chama o povo. Eles estavam saindo para a guerra. Ele foi consultar o povo, ele foi consultar Deus ao povo. E ele chama o povo e ele fala assim: olha, existe um segredo aqui. Existe um segredo para o povo de Judá, para o povo de Jerusalém, para o povo de Israel. Existe um segredo de Deus para nós. Existe uma chave espiritual de Deus para nós. E eu quero compartilhar essa chave com vocês. E ele chama o povo e ele fala assim: olha, escuta o que eu vou dizer a vocês. Tenha fé em Deus. Tenha fé em Deus. Crede no vosso Deus. Não deixe de crer não, não deixe de acreditar não. Crede em Deus. Mantenha a sua fé viva, latente no seu Deus. Porque se você fizer isso, você vai estar seguro. Crede no vosso Deus e estará seguro. Existe uma segurança para aqueles que creem em Deus. Existe uma segurança para aqueles que depositam a sua fé em Deus. O salmista falou que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor: Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza. Nele confiarei, porque Ele me livrará do laço do passarinheiro, da peste perniciosa. Irmãos, e Ele vai falando, Ele cobrirá com as tuas asas debaixo, com as suas pernas debaixo das suas asas. E Ele vai falando: praga nenhuma me sucederá, praga alguma chegará à minha tenda. Irmãos, existe uma segurança para quem crê em Deus. E nós até cremos em Deus. Ainda não é difícil encontrar pessoas que creem, que depositam a sua fé e a sua confiança em Deus. Mas depois Ele dá outra sentença. E essa outra é um pouquinho mais difícil para nós, principalmente para os dias atuais que nós vivemos. Ele fala assim: ó, credes nos seus profetas. Credes nos seus profetas. E aí está aqui a promessa, irmãos.
e prosperarei. Nós começamos crendo muito bem naquelas pessoas que é amando de Deus, pessoas que ecoam a voz de Deus, homens e mulheres de Deus que são enviados de Deus com uma palavra de Deus, com direcionamento de Deus. Nós começamos crendo com um coração muito simples, muito singelo. Quer ver, você lembra dos seus primeiros passos na fé? Você acreditava em tudo que os profetas de Deus falavam a você? Nós acreditávamos, irmãos, em tudo que as pessoas, os profetas, amando de Deus, nos falavam, nos direcionavam. Nós acatávamos aquilo, e aquilo era para nós como uma sentença aos nossos corações simples, singelos, com amor. Mas, irmãos, deixa eu dizer algo a você. Eu sei que isso aconteceu com você, que isso aconteceu comigo também. Pastor, mas eu me frustrei. Eu acreditava sim, pastor, nos profetas. Eu acreditava sim nas pessoas que diziam ser amante de Deus, que tinha uma palavra de Deus, uma direção de Deus. Sim, eu acreditava. Até eu pegar eles nos erros. Até eu ouvir isso e aquilo outro. Até estourar isso, estourar aquilo outro. Cara, você está certo, você está coberto de razão. Sim. Você tem suas razões, como ser humano, como cristão. Eu também vi muita coisa que eu não podia ver. De verdade, irmãos, eu me deparei com muita coisa, em pessoas, em ministros, em pastores, em profetas, que eu não tinha estrutura para ver, e eu vi. O Senhor me levou para a estrada, e começou a me treinar muito cedo, cara. Eu vi coisas horríveis. Escuta o que eu estou te falando. Eu me deparei com coisas horríveis. Ainda pela manhã eu conversava com um dos meus filhos, um das minhas ovelhas aqui. Nós conversávamos sobre isso, e nós compartilhávamos coisas como essas. Mas o Senhor te leva a esses lugares e te mostra essas coisas, para que você faça diferente, para que você não faça o mesmo, com aquilo que você viu, com aquilo que você deparou, com aquilo que você teve contato. Irmãos, quando você fala que está vindo aí um homem de Deus, irmãos, ninguém acredita mais. O evangelho está desmoralizado. O evangelho está desmoralizado, o evangelho está banalizado. Mas esse é um princípio. A palavra do Senhor diz: olha, crê nos meus profetas. E não é só não, ele faz uma promessa, ele fala: e prosperarei. Irmãos, presta atenção. Isso aqui não é uma palavra de coação para te coagir a amar os pastores, os homens de Deus. Não, eu estou te falando de uma palavra que existe, de uma promessa que existe nisso aqui. Eu quero que você se torne maduro a ponto de não se contaminar com aqueles que fazem errado. Porque tem aqueles que fazem errado. Sim, tem aqueles que fazem errado, tá bom. Pastor, mas é o seguinte, eles fizeram errado, mas será que eles eram amando de Deus mesmo? Deixa eu te dizer algo. Obrigado, pastor. Até aqueles que fizeram errado,
Deixa para lá. Deixa para lá. Essas pessoas não estão na minha alçada, não estão na sua alçada. Não é um problema meu, não é um problema seu. São pessoas que o problema é de Deus. Mas isso não pode fazer com que eu deixe de acreditar, irmãos, que ainda existe homens de Deus, que ainda existe profetas de verdade, de Deus, que ainda existe pessoas honestas, irmãos. O problema é que generaliza tudo, por causa de 2, 3, 4, 5, por causa de uma classe, irmãos, todo mundo padece, todo mundo paga, todo mundo sofre. Há um tempo atrás eu cheguei em uma loja, numa loja, presta atenção, eu não sou de falar que eu sou pastor, nos lugares que eu chego, eu não me apresento como pastor, a não ser que alguém me conheça e tudo mais, porque não é o meu título que é importante, o meu título não representa nada, o meu título não significa nada. Eu cheguei numa loja, e a moça pediu meu CPF, eu dei meu CPF para ela, e ela puxou, ela falou meu nome, ela falou, o senhor trabalha com o quê? Falou, você, né, você trabalha com o quê? Eu falei assim, no momento eu atuo como pastor, eu sou ministro, eu sou músico profissional, mas de profissão eu sou músico, mas eu tenho um chamado, eu tenho uma vocação, e eu tenho atuado como pastor durante 4 anos. Quando eu falei, irmãos, que eu era pastor, ela fez uma forma de um sarcasmo, querendo rir, banalizando, e quando ela fez, moça, não faça isso, e ela assustou com a minha, ela parou assim no caixa, eu falei, não faça isso, você não me conhece, você não sabe quem eu sou, se você quiser me conhecer, eu te convido a você vir morar na minha casa por um tempo com a minha família, e eu convido você a ser participante como ovelha na minha igreja, para você me conhecer, mas antes de você me conhecer, não faça nenhum tipo de pré-julgamento de mim, porque você não me conhece. Não é porque todo mundo rouba que eu roubo, não é porque todo mundo adultera que eu adultero, você não me conhece, você não conhece o meu caráter, você não conhece a minha índole, você não sabe quem eu sou. Ela falou, não é porque, meu Deus, está demais, né? Eu falei, pois é, está demais, mas você não sabe quem eu sou, venha me conhecer, então eu te dou o direito de você fazer pré-julgamento sobre mim. Há tempos atrás você falava que era um pastor, que era um ministro de Deus, as pessoas queriam oração, ela te respeitava, as pessoas tinham naquele lugar uma autoridade espiritual, uma pessoa que deveria ser reverenciada pela unção que ela carregava. Hoje os pastores chegam no aeroportos, quando eles falam que eles são pastores, é levado para uma salinha para ser interrogado. Mas você não pode deixar de acreditar que existe gente boa, irmãos, porque tem gente mal. Você sabe por que há muitas pessoas que frequentam uma igreja, faz parte de um corpo de uma igreja, está aqui e tudo mais, mas vive uma vida de derrota, uma vida de fracasso? Porque ele não está dentro dessa palavra, não está dentro dessa promessa. Credes nos meus profetas e prosperarei. Pastor, mas como eu vou crer nos profetas? Eu só ouço escândalo, eu só vejo de loucura, eu só vejo que fulano fez isso, que fulano fez aquilo. Irmãos, deixa eu falar para você, existe ainda pessoas boas. Sim, eu vou repetir,
ainda existem pessoas boas, ainda existem homens de Deus, ainda existem mulheres de Deus. Existe, irmãos, existe. Eu não estou aqui para puxar sardinha de ninguém, para falar, para fazer politicagem para ninguém. Mas outro dia, uns dias atrás, um reverendo aqui da cidade me procurou, falou: pastor, eu queria ter um tempo com você. E eu falei: sim, vamos. E ele veio aqui para a gente ter uma conversa. E o pastor Diego também estava nesse dia. Irmãos, é uma pessoa que eu não acreditava que estava na minha frente, falando. Cada palavra que aquele homem falava era uma escola, era um ensinamento para mim. Um homem de 35 anos de ministério, sem um escândalo, quer financeiro, quer sexual, quer por ego, por arrogância. Irmãos, uma pessoa simples, íntegra, uma pessoa que você olha nela, você vê o brilho do Espírito Santo. E ela foi falando comigo, com o pastor Diego, e eu falava, cada palavra que ele falava, eu falava: cara, é isso que eu quero. É isso que eu quero me tornar. É assim que eu quero ser. E quando ele foi saindo, ele falou assim para mim: pastor, ora por mim. Eu falei: de jeito nenhum, o senhor tem que orar por mim. Ele falou: não, eu estou aqui debaixo da sua unção, debaixo da sua autoridade, ora por mim. Eu falei: pastor, não, o senhor tem que orar por mim. Ele falou: não, então você ora para mim primeiro, depois eu oro por você. E eu comecei a orar por ele, o pastor Diego, começamos a orar por ele. E ele começou a falar em outras línguas. E foi uma unção e um reteté dentro daquela sala. Eu sei que há muitas ovelhas machucadas, irmãos. Eu sei que há muita gente sangrando. Eu sei que tem. Eu sei, irmãos, que há muitas ovelhas sem pastor, desgarradas, jogadas. Eu sei que tem. Mas deixa eu pedir algo a vocês, por favor, você que está me ouvindo, você que está me assistindo na internet, você que vai assistir depois. Não deixe o seu coração mudar, não. Sabe, tem fulano que rouba, tem fulano que faz errado, tem fulano que é herege, tem fulano que aqui tá bom. Para. Então não assiste eles, não olha para eles, desliga a televisão, não queira saber sobre eles, não queira notícia deles, não deixa ninguém falar sobre eles com você. Vai procurar alguém de caráter, vai ser mentoreado por alguém que você gosta, que você confia. Você sabe por quê? Porque a função do homem de Deus, de um profeta de Deus, não é só, irmãos, não é só liberar prosperidade sobre a sua vida, como a palavra diz. Não é só, irmãos, deixa eu falar para você, escuta, Deus ainda hoje, é claro que o seu guia principal, o seu guia maior é o Espírito Santo, porque Jesus falou: ó, o Espírito Santo vai vir e te guiará em toda a verdade. Ele é o seu guia, ele que te guia, é claro, eu não tenho dúvida disso. Mas ainda Deus conta com homens e com mulheres de Deus para te conduzir ao seu destino, ao seu legado, ao seu propósito, ao propósito que Deus confiou a você. E Deus ainda usa homens, usa pessoas. Deus quer colocar na sua vida alguém que vai te instruir, a ponto de que você não vai precisar sofrer tanto. Porque essas pessoas aqui são pessoas que trazem a você um caminho de sabedoria. Existem duas formas de você obter sabedoria. Levanta as mãos e fala assim: existem duas formas de obter sabedoria. A primeira é com seus erros. Com seus erros. Primeiro com seus erros. O erro é o primeiro. E o segundo é a instrução. Não existe sabedoria sem instrução. Você quer ver? Abre a sua Bíblia aí, no livro de Provérbios.
No livro de Provérbios, no capítulo 13, no versículo 20. Aquele que anda com o sábio, aquele que anda com o sábio, aquele que é instruído por um homem sábio. Então para de olhar para tolo e seja mentoreado por alguém sábio. Ah, pastor, mas fulano errou, mas fulano isso, mas fulano aquilo. Para de olhar para gente tolo que faz errado e começa a ser mentoreado e começa a ser conduzido, irmãos, por alguém sábio. Alguém, pastor, mas existe essas pessoas? Existe, irmãos. Deus está guardando os seus. Existe 7.000 que não se dobraram. Existe 7.000 que não se dobraram. Existe aqueles que não se corromperam. Você não pode rejeitar os profetas. Você não pode rejeitar aqueles que Deus manda até você com uma palavra de direcionamento. Credes no Senhor seu Deus e estará seguro. Credes nos seus profetas e prosperarei. Você quer ser próspero? E quando eu falo próspero, eu não estou falando de dinheiro. Eu estou falando de uma vida de abundância, uma vida de paz, uma vida de refrigério, uma vida de saúde, uma vida saudável. Você não pode deixar de crer, irmãos. Sabe, irmãos, nós deixamos de crer na cura, porque existe o cara que é picareta e paga a cura. Aí nós já achamos que a cura não existe. Nós deixamos de crer nos homens de Deus, porque tem 2, 3 ali que me feriu, que machucou, que falou isso, que fez aquilo, que não era homem de Deus coisa nenhuma, que não era. Eu quero terminar aqui porque já estourou o tempo. Só que eu quero dizer algo a você. Não generalize as coisas. Eu tive agora numa cidade pequenininha lá no Mato Grosso do Sul. E eu não conto isso para envergonhar os pastores. Pelo contrário, Deus há de abençoar muito aquela família. Mas lá eu vi que ainda há homens e mulheres de Deus que não estão preocupados com dinheiro, que não estão preocupados com fama, com status, em ter uma igreja bonita, uma igreja popular. Existem homens e mulheres de Deus, irmãos, que não se corromperam. Existem profetas amando de Deus ainda, irmãos. Você não pode perder a fé no Evangelho, porque você viu 2, 3 fazer errado. Você precisa de um instrutor. Ninguém anda sem instrução. Ninguém anda, irmão, sem um sábio do lado para te conduzir. Eu também vi muita gente fazer coisa errada, viu? Hoje eu estava sentado com um rapaz e ele dizia para mim: olha, pastor, você não sabe o que eu vi, não. Eu tive em lugares onde pastores faziam roda para cheirar cocaína. Eu tive em lugares onde pastores me levou para lugar assim, ó, para jantar. Chegou, a primeira coisa que ele pediu foi uma cerveja. E quando a irmã perguntou para ele se ele não tinha medo dos membros ver aquilo, ele falou: não,
Meus membros não têm dinheiro para estar nesse lugar. Minhas ovelhas não têm condição para vir aqui comer nesse lugar. Eu também vi muita sujeira, irmão. Eu vi muita sujeira. Eu vi pastores fazer facção dentro da própria casa, dividir a própria casa, os próprios filhos. Pastor, mas o pastor que eu tinha, o fulano que eu tinha, me feriu. Pois é, deixa eu dizer algo a você. Todos os pastores que eu tive me feriu. Todos. Mas então não existe homem de Deus? Não, eles eram homens de Deus. Eles só eram homens. Homens ferem uns aos outros, irmãos. Eu tive contato com um nego mentindo assim na minha cara. Eu olhava para ele, rapaz, você não tem vergonha não, isso é mentira. Eu sei que é mentira, eu sei que é mentira. Você tem vergonha não de mentir? Na minha cara assim, irmão. Mas eu nunca deixei me contaminar. Eu sempre acreditei no evangelho puro e simples do meu Jesus. E eu nunca deixei de ser pastoreado por isso. Eu nunca deixei de ser pastoreado porque eu vi pastor errar. Eu nunca deixei de acreditar nos homens de Deus porque eu vi alguém errando. Sabe por quê? Porque eu acredito que existem pessoas boas. Eu acredito que existem pessoas de caráter, irmãos. Eu acredito que Deus ainda tem os deles, os dele. E escuta, eu não estou me colocando aqui como certinho que eu sou de Deus, não. Presta atenção. O que eu estou tentando é te incentivar a olhar para a palavra de Deus e falar, sabe de uma coisa? Eu vou fazer como Hebreus 12 diz mesmo, olhando firmemente para Jesus. Sabe de uma coisa? O meu alvo é Jesus, o meu foco é Jesus. É claro que eu vou ter um mentor, eu vou ser mentoreado por alguém, eu vou ter um instrutor, eu vou ter alguém que vai me conduzir ao meu destino, a um guia que vai me levar até o propósito que Deus tem para mim. E isso, talvez esse pode até errar comigo, mas uma coisa eu vou fazer, eu vou manter a minha mente sã, a minha mente limpa, a minha mente sarada, a minha mente curada, porque o meu Deus e o evangelho do meu Deus não tem nada a ver com a bagunça que os homens fazem. O evangelho de Jesus não tem nada a ver com a bagunça dos homens. Então você não tem que parar de acreditar, irmãos. Paulo fala em 2 Coríntios capítulo 11, versículo 3, ele fala assim, ó: eu temo que, assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, de alguma forma, vocês sejam enganados, e aparta da mente de vocês a simplicidade de Cristo. Não deixe que nada aparta a simplicidade de Jesus, do evangelho de Jesus de você, não. Pastor, eu vi fulano, deixa para lá. Pastor, o ciclano, deixa para lá. Anda com quem é sábio. Anda com quem pode te levar ao seu destino. Anda com quem pode te mentorear. E eu não estou falando para você andar comigo, não. Essa igreja aqui tem muitas pessoas boas, maravilhosas, para você andar com elas aqui, ó. Tem pastores maravilhosos, pastor Dinho, pastor Elane, pastor André, pastor Beto, pastor Robson,
Pastora Emily, pastora Diele, pastor Diego. Tem pastor demais nessa igreja. Tem profeta demais, tem homem de Deus demais aqui. Se você não quiser andar com alguém daqui, também procure alguém que você quer andar. Mas seja conduzido, seja mentoreado, caminhe com alguém. Não deixe de acreditar nas pessoas, não. Não deixe de acreditar no Evangelho, não. O Evangelho continua sendo o poder de Deus, e ele vai continuar sendo o poder de Deus, independente se o homem erra ou não. O Evangelho é o poder de Deus. O sobrenatural de Deus é sobrenatural, e não importa o que os homens façam. Há pessoas aqui que nem acreditavam mais. O seu coração era totalmente fechado quanto aos homens de Deus. A única coisa que você tem que lembrar é que os homens de Deus são enviados por Deus. Pastor, mas como eu sei que é um homem de Deus? Eu vou perguntar para alguém? Eu vou sair caçando a ficha dele? Eu vou procurar no Google? Não. Não pode jorrar duas águas da mesma fonte. Gostou, né? Não pode jorrar duas águas da mesma fonte. Ou é água doce ou é água amarga, irmão. Pastor, mas como eu vou conhecer um homem de Deus, uma mulher de Deus? E pelos frutos conhecereis pelos frutos conhecereis pastor, é muito fruto. Está cheio de gente a igreja. Não se iluda, isso não é fruto. Irmãos, descer fogo do céu até o diabo sabe fazer. Não, isso não é fruto. Não é. Número, gente, lota. Não, não é. Caráter. Quer conhecer um homem de Deus? Som do caráter. Vê se cumpre o que fala, se paga o que deve, se promete e cumpre, se tem sempre uma palavra de bênção na boca ou uma palavra de maldição. Nunca aceite da boca de um profeta, irmão, maldição. Porque profeta na nova aliança não vem trazer juízo, vem trazer paz e salvação. É isso. É isso mesmo. O profeta da nova aliança, escuta. Profeta da nova aliança vem trazer salvação, vida, paz, refrigério. Uma vez uma pessoa veio até a mim: eis que te digo, que te vejo queimando dentro de uma casa. Eu falei: aparta dela, Satanás. Ela vai queimar outro, eu não. Sai fora. Ah, pastor, mas quer ouvir só coisa de bênção, de bênção? Não, irmãos. Deus corrige o filho a quem Ele ama. Mas você lembra do início de tudo? Volta lá. Arrependa-te, começa de novo. Vamos, filho. Eu estou com você. Matar, maldição, câncer, diabo, toma aqui. Ó. Toda maldição acabou em Jesus na cruz. E Ele se fez maldição em nosso lugar. Porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. O que eu tenho a dizer a você nessa noite hoje:
Volte para a simplicidade. Volte para a simplicidade. A ponto de quando você ouvia o nome de Jesus, você... Sabe, não importa quem falava, era o nome. Palpitava o coração. Gelava a barriga. Você... Ai, Jesus. Não deixe de crer que existe homem de Deus, porque 2, 3 fez errado. A igreja brasileira precisa de cura. A igreja brasileira precisa ser curada. A igreja brasileira precisa de cura. A igreja brasileira precisa de cura. A igreja brasileira precisa voltar a acreditar que Deus ainda usa homens para abrir o mar. Que Deus ainda usa homens para abrir o Rio Jordão. O Smith Wigglesworth, em 1900 e tarará, ressuscitou 27 mortos, confirmado pela imprensa americana. Havia temor, quando se falava, vem um profeta aí, está vindo um homem de Deus aí. Billy Graham colocou 100 mil pessoas no estádio do Maracanã em 1980. É porque as pessoas tinham reverência ao homem de Deus, ao profeta de Deus. Hoje fala assim, está vindo um homem de Deus aí. Ah, é picareta. Ah, pede dinheiro. Ah, é falso. Ah, pastor, mas nós já vimos tanta coisa, porque por isso que a gente está assim. Eu não tiro a sua razão. A única coisa que eu estou pedindo é só para você voltar. Voltar a ser simples. Sabe, quando você ouvir falar assim, olha, Deus vai curar, seu coração já encher de expectativa. Uau, vai vir cura hoje. Uau, ai, eu vou ver milagres hoje. Vai ter pessoas que vai deixar a muleta e vai sair andando. Cada pessoa vai deixar a cadeira de roda. Uau, Deus vai curar. Sabe, quando você ouvir falar assim, olha, Deus vai fazer isso, você, Deus vai fazer, vai ter uma palavra poderosa, eu vou aprender a orar, eu vou aprender porque o homem de Deus vai nos instruir, vai ensinar, o profeta vai dar a palavra, cara, volte à simplicidade. O evangelho continua simples, o evangelho continua puro. Deus permitiu você ver tudo que você viu. Primeiro, para treinar você. E depois, para você não fazer. Nós vamos cear agora. Nós vamos cear. Só que eu não queria que você viesse aqui pegar esse pão e esse vinho de qualquer jeito, não. Natural, não, natural, vou lá, não. Eu queria que você abrisse o seu coração com genuinidade, com singeleza, com pureza e falar, sabe, é tempo de eu voltar para um evangelho simples.
voltar ao coração de Deus, é tempo de eu voltar à pureza. Sabe, irmãos, nós não cremos mais que Deus pode curar uma dor de cabeça. Tomamos remédio. Mas no começo da sua fé não era assim. Antes de tocar na ceia, eu quero chamar apenas as pessoas que foram machucadas, feridas, E eu não quero te expor, eu não quero te expor a ridículo, eu não quero te expor a nada. Eu só quero que você se abra à cura. Porque tem muita área da sua vida que não está rompendo. E você sabe que não está rompendo. Porque você precisa de cura. Antes de tocar na ceia, eu queria que todos vocês que um dia foram machucados, ferido por um sistema, ferido pela religião, ferido pelos homens, ferido por pessoas que você não consegue acreditar mais nelas. Eu queria que você saísse do seu lugar e viesse aqui. Ou você que quer voltar a um tempo simples, a um tempo de simplicidade, a um tempo de singeleza espiritual. Eu queria que você saísse do seu lugar e viesse aqui. Pode vir, não tem vergonha não.